Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Agora estou começando uma nova série que havia prometido há alguns meses ao pessoal do grupo do Depósito da Fé e comentei aqui no vídeo de projetos para 2026. Esse é um dos que eu já estou começando agora, no finalzinho de 2025, que é um comentário simbólico às parábolas de Jesus. Mas antes é preciso fazer uma introdução, essa introdução explicando a sabedoria que está por trás das parábolas, e não só das parábolas, de todas as ações de Cristo. Ok, vamos lá. A gente sabe que Jesus Cristo, sendo Deus encarnado, sendo o Logos, o sentido de todas as coisas, todas as suas ações não foram em vão. Todas as suas ações, palavras, gestos, nada disso é sem significado. E o Evangelho de João nos apresenta que muitas outras coisas Jesus Cristo fez e que não foram registradas. É lógico, é óbvio que ele fez muito mais coisas que a gente não sabe o que foi. Mas tudo o que foi registrado nos Evangelhos, isso aqui é importante, tudo o que foi registrado nos Evangelhos foi com uma razão, certo? Então, beleza. Ele fez muito mais milagres do que aqueles que foram registrados. Mas os que foram registrados o foram por um sentido superior. Um sentido muito maior do que simplesmente ensinar pra gente que Jesus fazia milagres. Suas palavras da mesma forma. Ele disse muito mais coisas. Muito provavelmente, ele contou muitas outras parábolas que não foram registradas. Mas as que estão registradas estão lá por uma razão. As Sagradas Escrituras, como eu costumo dizer, é o maior livro de simbólica da história. Tá? Então tudo que está lá tem um sentido superior ao próprio texto, à literalidade do texto, à intenção primária do texto, né? Que é nos apresentar o sentido histórico, tá? Literal, contextos, tá? É muito acima de tudo isso. E quem está acompanhando as aulas do Depósito da Fé já consegue provar isso, né? Consegue experimentar isso, que o texto ele nos ensina muitas outras verdades que estão além do próprio texto. Quando, por exemplo, o profeta tem uma visão, né? E nessa visão, o anjo conta para ele uma verdade, conta para ele algo que vai acontecer, mas se a gente analisa detalhe por detalhe daquela visão, a visão está nos ensinando muito mais do que simplesmente uma mensagem que o profeta está recebendo acerca do futuro, do presente, seja lá o que for. Certo? Assim é também com o Evangelho. Os milagres de Jesus estão lá para nos ensinar que, por exemplo, quando Cristo cura um cego, ele não está simplesmente curando aquele cego. Ele simplesmente não foi feito um milagre 2000 anos atrás e acabou. Não, ele quer perpetuar este milagre curando a nossa cegueira. Quando ele cura o homem da mão seca, né, ele não quer simplesmente ensinar pra gente que ele pode curar pessoas que têm mão seca. Mas ele quer curar a nossa mão seca, as nossas ações que são feitas com preguiça, a nossa incapacidade para agir, para fazer o bem. Certo? Enfim, e inúmeras outras coisas que não ficam ainda nessa superficialidade. Existe uma profundidade ainda maior em cada gesto de Jesus, em cada atitude de Jesus no Evangelho. Só que ele não fez somente milagres. Ele não deu somente sermões, né, como um fundador de religião, vamos dizer assim, né, fez ali os seus ensinamentos e se a gente fizer um apanhado das palavras de Jesus, dos sermões, dos ensinamentos, a gente tem uma espécie de tratado, né, para a vida, para a religiosidade, etc, etc. Tá, a gente pode fazer isso, certo? E é muito válido, é muito importante. E os ensinamentos de Jesus, eles são até mais fáceis de compreender, porque um sermão, um ensinamento, ele traz algo muito mais explícito, né? Mais literal. Só que não fica por aí. Inclusive nos sermões, Jesus Cristo ele se serve de muitas comparações, de muitas alegorias, analogias, certo? E essas comparações, elas também não ficam paradas no texto. Elas não foram colocadas ali
simplesmente para que a gente entenda o que Jesus estava comparando. Mas a gente deve se perguntar, por que Jesus se serviu desta imagem para falar esse tipo de coisa? Por que ele se serviu, sei lá, de um semeador, de um pastor, de ovelhas, de semente, né, de montanha, de pássaro, de lírio? Vamos voltar o nosso olhar, a nossa atenção para esses objetos que foram selecionados por Jesus para fazer as suas comparações. Tá? Quando ele diz assim, olhem para os pássaros do céu, olhem para os lírios do campo, ele está nos interpelando primeiro para mover o nosso olhar. Ele não simplesmente disse, imagine, pense, se recorde. Não, olhem, olhem. O primeiro movimento que deve ser feito é para a gente olhar para esses objetos que ele está mencionando. E Jesus ele repete inúmeras vezes uma outra expressão que é muito interessante, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. É lógico que todo mundo que ele está falando tem ouvido. Mas por que esse chamado? Né? Por que essa atenção? Quem tem ouvidos, ouça. Porque não é simplesmente para a gente escutar o que ele está falando e acabou. Não é para a gente permanecer no literal do texto. Mas é para a gente ir mais além. Para a gente ouvir atentamente. Escutar atentamente. Certo? Então, dois movimentos. Escutar atentamente e mover o olhar para os objetos que ele está citando, que ele está mencionando. Porque ali existe uma sabedoria muito mais profunda. Eu já fiz aqui alguns vídeos, né, sobre o simbolismo da serpente e das pombas, dos peixes, no milagre, né, e farei outros também. Né, talvez eu até refaça alguns vídeos para mostrar de fato que existe uma sabedoria por trás dessas comparações, dessas analogias. E agora sim, as parábolas. O que são as parábolas? As parábolas, elas são histórias, né, que Jesus contava, né, contos, fábulas, para exemplificar certas coisas. Existem as famosas parábolas da misericórdia em São Lucas, né, as famosas parábolas do reino, as comparações com o reino, né, sobre o reino de Deus, né, o que é o reino de Deus, que são abundantes no Evangelho de São Mateus, aparecem também em outros evangelhos, mas que são mais abundantes ali no Evangelho de São Mateus, e outras parábolas, certo? Mas o que são essas parábolas? E já um detalhe importante, Jesus contou mais parábolas nos evangelhos do que fez milagres. Se os milagres nos ensinam que Ele é Deus, né, e Ele mesmo diz, para que saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, Ele vai lá e opera um milagre, né, no paralítico, levanta, toma sua cama e vai para casa. Então os milagres, eles nos ensinam que Jesus é Deus, que Ele tem poder sobre as coisas, que Ele faz e desfaz na hora que Ele quiser, porque Ele é o Logos, Ele é a palavra, Ele é o verbo de Deus. O poder criador de Deus, que fez as coisas no princípio falando, esse é o poder de Jesus Cristo, que falando consegue operar as coisas. Ele diz, levanta-te e anda. E o paralítico não consegue desobedecer à ordem de Cristo. Ele diz, isto é o meu corpo. E o pão não tem poder para desobedecer Cristo. Ele deixa de ser pão e se torna o corpo de Cristo. Porque é o verbo que está falando. Não é? Aquilo que Cristo fala, acontece. Mas, prestem atenção, se existe um poder de Cristo na sua fala, naquilo que Ele diz, se aquilo que Ele fala, que Ele ordena, acontece porque Ele é o poder, o verbo, né? O poder criador de Deus, e este poder criador de Deus no Gênesis é uma palavra, é o faça-se. As palavras que saem da boca de Jesus, as palavras que foram registradas, né, nos evangelhos, como sendo saídas da boca de Jesus, elas não podem, em hipótese alguma, ser palavras em vão. Elas não podem ser palavras vazias de sentido. Elas não podem também ser palavras com pouco sentido. Então as parábolas de Jesus e as suas comparações, elas não podem ter um sentido fraco. Não podem. Por exemplo, quando Jesus conta a parábola da semente, né? O semeador saiu a semear,
Jogou em vários terrenos, né, pedregoso, ou cheio de espinhos, ou que caiu na estrada, as aves comeram. E aí os apóstolos perguntam para Jesus: o Senhor nos explique o sentido dessa parábola. E aí Jesus fala assim, né? O semeador é o filho do homem, a semente é a palavra de Deus, as águias são o inimigo, as terras são os tipos de corações, etc. Tudo bem, Jesus explicou o sentido da parábola para os apóstolos, mas ele, na verdade, deu apenas uma chave de interpretação. Ele não contou tudo. Por que que ele se serviu da imagem da semente para falar do reino de Deus? O que é uma semente? A gente procura, então, o sentido, a finalidade da semente. Aquilo que é uma semente em essência. O que ela faz? Olhai para os pássaros do céu. Olhai para a semente. O que é um semeador? O que é uma terra? O que a terra faz com a semente? Certo? O que é uma ave? Como é que a ave age? Né? Procurando alimento no meio da estrada. Por que ele escolheu um animal que voa e não um que rasteja nesse momento, certo? Por que é um animal e não a outra pessoa? Por que é um bicho que vai de cretário pegar a semente para comer e não um que simplesmente passa pela estrada e pisa na semente, esmaga a semente? Né? Quem tem ouvidos, ouça. Vamos olhar para os objetos, olhar para as imagens, ouvir atentamente as palavras de Cristo, porque elas carregam uma sabedoria profunda, porque Ele é a sabedoria encarnada, porque Ele é o sentido de todas as coisas. As suas palavras não são em vão. Vamos lá para as parábolas. Cristo, ao contar parábolas, ao contar essas histórias, Ele está mostrando para a gente que Ele é muito pedagógico. A gente sabe que as coisas que fixam melhor na nossa cabeça são parábolas, são contos de fadas, são histórias, são fofocas, certo? É muito mais fácil a gente se recordar da história de um vizinho que fez tal coisa, de um parente, sei lá o que, né? Uma fofoca que a gente escuta, do que de um ensinamento, não é verdade? De um ensinamento moral, qualquer coisa do gênero. Não fixa tanto do que uma história. Então é muito mais fácil, por exemplo, a gente se lembrar de uma história que tem uma moral no final do que simplesmente dessa moral. É mais fácil a gente se lembrar de um filme, né? Porque a nossa cabeça de ser humano funciona prestando atenção nessas coisas. O ser humano ele é naturalmente voltado para essas coisas, para narrativas, certo? O ser humano é um animal narrativo. As grutas dos homens das cavernas contam histórias. A gente que não sabe entender essas histórias, a gente não sabe a razão de ter sido feito aquilo, né? Por que foram feitas aquelas imagens e não outras? Mas a gente sabe que é evidente que alguma história está sendo contada ali. A gente não sabe o tema daquela história, se é uma história simplesmente de caça, se é uma história de ancestrais sendo contados para os seus descendentes, se é uma história religiosa, a gente não sabe. A gente não sabe precisar, né, qual era o tema daquilo. Mas a gente sabe que algo está sendo contado ali. Enfim, né? Porque eu estou relendo O Homem Eterno e fico com essas coisas na cabeça. Então, o ser humano ele é naturalmente um animal voltado para histórias, para narrativas, certo? Então, quando Cristo faz isso, ele está sendo muito pedagógico porque ele está ensinando verdades para a gente, ele está ensinando moral através dessas histórias, tá? Através dessas histórias, para fixar melhor na nossa cabeça. Tem esse sentido, porque Cristo é o mestre dos mestres, é o Senhor dos senhores, né? É o professor dos professores, digamos assim. Então a sua pedagogia é uma pedagogia eficaz, tá? Mas tem um segundo sentido. Até a época de Jesus, o que havia era
cultura pagã, e dentro dessas culturas pagãs havia muitos contos, muitas histórias, muitos mitos para explicar a realidade. Não havia uma explicação científica acerca das coisas. Não haviam várias vertentes para explicar uma coisa. As coisas eram explicadas através de histórias, de mitos. E quando Cristo conta suas parábolas, claro, ele está dizendo que as coisas que ele está explicando por meio de parábolas são muito mais importantes do que as outras coisas, do que os outros assuntos, certo? Então, os assuntos que foram transformados em parábolas, eles exigem mais a nossa atenção, em primeiro lugar. Porque os mitos eram contados para explicar a realidade, certo? Quais eram as realidades que Cristo estava contando através das parábolas? Estas realidades são mais importantes, exigem mais a nossa atenção, tá? O reino de Deus, as parábolas sobre o reino, a ação de Cristo, a ação de Deus no mundo, as parábolas da misericórdia, enfim, certo? Então, os temas das parábolas exigem mais a nossa atenção. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Mas também tem o sentido de ser o Cristo que está reescrevendo a história da religiosidade, porque é Ele quem conta novos mitos. Isso é muito interessante, porque Ele convive ali com os apóstolos, certo? Ele chama os apóstolos para conviver com Ele e dá algumas ordens, dá alguns poderes, mas Ele não diz em nenhum momento, olha, contem histórias como eu contei. Claro que eles aprenderam por estar convivendo com Jesus, e aí a gente tem ali os santos dos primeiros séculos, que têm suas comparações magníficas, não é? Os santos da patrística. E eles, é claro, aprenderam, né, com Jesus. Mas mesmo assim, não houve uma ordem explícita de Jesus, né, para que se faça isso. Por quê? Porque mais do que aprender com Jesus a contar parábolas, a fazer comparações, eles precisavam ouvir Jesus. Eles precisavam ouvir. Maria escolheu a melhor parte. O que Maria estava fazendo? A irmã de Marta. Ouvindo Jesus. Ouvindo. A melhor parte é essa, ouvir. Ouvir atentamente. Quem tem ouvidos, ouça. Olhem para os pássaros, olhem para os lírios. Olhem para os objetos, as imagens que eu estou utilizando em cada uma dessas parábolas, em cada uma dessas comparações. Porque Ele é o novo criador de mitologias. Porque Ele é o novo contador de histórias. Porque é dele, do Logos, do sentido de todas as coisas, que surgem essas histórias que nos ensinam verdades que estão acima da própria narrativa. Que se a gente mergulhar em cada uma dessas imagens, em cada um dos objetos dessas parábolas, a gente vai aprender com muito mais profundidade o que Jesus estava querendo dizer. Ele nos deu a parábola. Ele nos deu a chave para entender a parábola, que é o tema, né? O reino dos céus é como o tema, a chave de leitura é essa, é o reino dos céus. É como olhai para as imagens. Quem tem ouvidos, ouça. É através dessa sabedoria em que nós vamos mergulhar nos mitos criados por Jesus, nas suas parábolas. E talvez também em algumas comparações, né? Lá na frente. Quem sabe, eu não quero dizer que eu vou cobrir aqui todas as parábolas de Jesus, não vou falar de todas as parábolas, porque, como eu falei no vídeo, né, de projetos para 2026, eu tenho projetos maiores que exigem muito a minha atenção, e então se eu embolar muita coisa, né, até quem acompanha o canal vai ficar confuso, certo? Então eu quero fazer uma série pequena. Mas se tem alguma parábola que você quer que eu comente, né, de imediato, né, tem alguma comparação que você quer que eu comente, ou até algum milagre de Jesus, porque esses são os três mais significativos, as três ações mais significativas de Cristo, né? Os seus sermões, suas comparações, as suas parábolas, são os mitos, e os milagres, as ações de Jesus. Se tem algum desses três que você gosta, que você quer que eu comente, deixa aí nos comentários, tá? Ou então, manda lá no grupo do Depósito da Fé. E já digo, né, se você está vendo esse vídeo aqui e você não está no grupo, tem um link na descrição do vídeo.
que é de graça, tá? Um grupo de WhatsApp, onde eu estou mais perto para conversar sobre as aulas do Depósito da Fé ou sobre todos os assuntos, né, que forem satélites a isso. Né? A gente pode conversar lá, né, sobre religião e simbolismo, né, tudo que gira em torno disso, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Não deixem de cumprir a liturgia do YouTube, curtam esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos, né? Aqueles que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, né? Que vão gostar desse tipo de conteúdo e que, muito provavelmente, vão gostar também de acompanhar os vídeos que se seguirão, tá bom? Então, é isso, um abraço e até o próximo vídeo.